A paz do Senhor Jesus. Vamos dividir esse prato saboroso que é a palavra de Deus. E eu quero ler um versículo da Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu quero falar sobre fazer o bem. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela um pouco entristecida que às vezes as pessoas que você mais ajuda, que você se dedica, às vezes não lhe valorizam como você merece. Eu estava falando com ela justamente sobre a importância de fazer o bem. Existem 3 motivos pelo qual nós devemos fazer o bem. Primeiro, porque é o certo a ser feito. Para isso nós fomos chamados. Segundo, que o bem que você faz também produz bem em você, um bem-estar para você mesmo. Isso até a psicologia hoje em dia testifica, que faz bem você fazer o bem. E terceiro, que quando você faz para Deus, pensando em Deus, a recompensa vem do Senhor. Eu sei que é difícil a gente se dedicar por alguém, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance e até além das nossas forças, e no final o que a gente recebe é desprezo, ingratidão. Tem aqueles que são tão duros ainda que ainda diz, faz mais por obrigação, ainda mais quando é família. A mãe que faz algo pelo filho, o irmão que faz algo pelo seu irmão, o parente que faz algo pelo parente, o outro ainda diz assim, mãe tem que fazer mesmo, irmão tem que ajudar mesmo, é obrigação. Eu sei que isso dói, isso machuca. Mas uma vez eu estava andando pela rua e eu meditando, gosto muito de andar e falar com Deus, orar. E um dia Deus falou algo no meu coração tremendo. Não permita, grave essa frase, assim Deus falou comigo, não permita que a maldade das pessoas tire o que há de bom em você. O que Jesus estava falando comigo? Não que eu seja essa pessoa boa, olha, porque bom mesmo é Deus, no sentido pleno da palavra. Aquele mancebo de qualidade chegou para Jesus dizendo, bom mestre. Jesus fala, por que me chamas bom? Bom só há um que é Deus. Mas nós que somos servos de Deus, a bondade, a benignidade, tem que estar dentro de nós porque faz parte do fruto do Espírito. Então, Jesus estava falando comigo. O que Jesus estava falando? Mesmo que as pessoas te decepcionem, não deixa isso endurecer teu coração, trazer amargura para o teu coração. Por quê? Porque eu já vi muita gente falando assim, eu parei de ser bobo, de ser trouxa, eu vou ajudar mais ninguém não. Eu ajudo e só levo na cara, eu ajudo e só não recebo nenhum muito obrigado. Já vi muitas pessoas se queixando assim, já vi outras se vangloriando, no passado, se vangloriando. No passado eu era bobo, eu ajudava, fui até enganado muitas vezes. Agora não, agora eu não ajudo mais ninguém não. Agora eu estou esperto. Infelizmente, essas pessoas não sabem que elas que estão perdendo. Porque todo o bem que você faz, ainda mais como servo de Deus, você tem automaticamente a recompensa de Deus. Aqui na terra, muitas vezes você vai colher, mas a principal é na eternidade. Estive com fome e deste-me de comer. Estive com sede, deste-me de beber. Estive preso, foste me ver, doente, foste me visitar. Mas, Senhor, quando eu fiz isso? Quando a um desses pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Então, Jesus ali não disse que aqueles pequeninos que receberam o benefício dos justos foram gratos, né, foram justos. Ele não está dizendo, mas Deus recebeu como se fosse para ele próprio. Então, quanto estiver em tuas mãos fazer o bem, faça. Como Paulo está dizendo aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos o quê? Desfalecido. Ele faz uma advertência. Então, faça o bem. O que tiver ao teu alcance, faça. Nós vamos ser enganados? Vamos ser enganados. Pessoas vão abusar da sua boa fé? Vão abusar. Com certeza. E você vai descobrir que você foi enganado.
Mas não endureça teu coração. Porque até Jesus as pessoas se aproximavam dele com segundas intenções. Você sabia disso? Se você ler, quando você tiver um tempinho, leia o Evangelho de João, capítulo 6. Todo ele, todo o capítulo 6. Se não me falha a memória, 60 e poucos versículos. 70 e pouco, uma coisa assim. Leia todo ele. Você vai ver que no início Jesus multiplica o pão. E as pessoas que comeram do pão queriam transformar Jesus em rei, falar, é esse o Cristo, é esse o profeta, é aquele que realmente a gente estava esperando. Começaram a exaltar Jesus, porque tinham comido do pão. Aí você continua lendo o capítulo 6, vai ver que os discípulos foram para o outro lado do lago, Jesus foi orar, depois Jesus foi ao encontro dos discípulos, e aquela multidão que tinha comido do pão, queria saber onde estava Jesus e foram atrás de Jesus. E quando eles chegaram lá, Jesus falou assim, eu sei, na nossa linguagem, né? Que vocês não me buscam pelos sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna. Ou seja, Jesus sabia que muita gente ali estava só com interesse para comer. Israel era tributário de Roma na época de Jesus. Muita gente com fome, muita gente pobre. Então aparece um homem que está fazendo multiplicar pão. Ô, glória! Todo mundo quer estar junto desse homem. É a mesma coisa de um pastor de uma igreja, numa comunidade pobre, falar, domingo nós vamos dar uma cesta básica para cada família. A igreja vai lotar. No outro domingo, se não tiver cesta básica, não vai quase ninguém da comunidade. É normal isso acontecer. Mas o importante é que Deus julga cada um individualmente. A sua parte você fez. Jesus, ele é bom, então ele não se tornou amargo por causa da ingratidão daquele povo. Ele podia multiplicar o pão só para quem ele sabia, por ser ele Deus, e conhecer a intenção dos corações. Jesus sabia que naquela multidão, quem é que realmente estava ali pela palavra? Quem é que realmente estava ali por querer um compromisso com Deus? Jesus sabia. Então aqueles homens, se você continuar lendo no capítulo 6 de João, Jesus, começaram a ofender Jesus. Quem é você? Que sinal você faz para que criamos em ti? Os mesmos que lá atrás estavam dizendo que Jesus era o profeta, era o Cristo. Você está entendendo? E Jesus ali falando, e muitos até dos discípulos de Jesus foram embora dizendo, dura esse discurso, quem poderá ouvir? Então, se até o nosso Senhor passou por ingratidão, se até do nosso Senhor pessoas se aproximaram por interesse, o que dirá de nós? Então, o que tiver às tuas mãos, faça. Mesmo quando vier a tristeza que você tiver a notícia de que a pessoa te enganou. Não estou dizendo para você, se alguém te pedir um dinheiro emprestado, você tirar da sua conta de luz. Não estou falando isso, você não é obrigado. Você não é obrigado a emprestar seu cartão de crédito, porque a Bíblia fala para a gente não ser fiador e cartão de crédito, você pode até emprestar, mas você não é obrigado pela palavra. Você não é obrigado a ser fiador de ninguém. Você pode emprestar para um amigo de confiança, você sabe que não vai deixar furo com você, mas você não é obrigado. Agora a Bíblia diz assim, ó, dá a quem te pedir. Jesus falou, Mateus 5,42. E não se desvie daquele que quiser que lhe empreste. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas faça o bem, porque a recompensa vem de Deus. E como eu disse, faz bem para você mesmo. Eu me lembro quando um dia eu estava muito triste, andando na rua, mas querendo chorar. E eu estava vindo de um culto ao ar livre na praça pública, no evangelismo. Eu estava indo para casa triste. E um homem me encontrou no caminho. Eu não lembro se eu estava com a Bíblia na mão, porque ele me identificou como cristão. Não sei se pelo meu modo de se vestir. E aquele homem me encontrou, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Posso conversar contigo, irmão? Eu pode. Aquele homem começou a desabafar, começou a falar do seu sofrimento. E aí eu esperei desabafar e eu comecei a dar um pouco do testemunho da minha vida, das lutas que já passei, da maneira que Deus me fortaleceu, que Deus me surpreendeu. Eu sei que eu fiquei falando para aquele homem uns 15 minutos das minhas experiências com Deus. E no final daquela conversa, aquele homem me deu um abraço apertado e falou, irmão, eu estava muito triste. Mas olha, de conversar com você agora, meu coração está aliviado. Eu estou indo para casa em paz, muito obrigado. E eu fui embora. E quando eu entrei na minha rua, já chegando próximo da minha casa, o Espírito Santo falou ao meu coração, cadê a sua tristeza? Eu lembro que eu parei na rua e fiquei falando, botando a mão no peito assim, realmente eu não estou mais triste.
Cadê minha tristeza? Foi embora, minha tristeza foi embora. Eu cheguei em casa alegre, porque Deus, mesmo no momento de angústia que eu estava passando e de tristeza, eu tive a possibilidade de ajudar alguém. Então, o bem que você faz sempre volta para você. Sempre. Não permita que as decepções dessa vida, que as pessoas te decepcionarem, as traições, porque só vai te trair quem é teu amigo. O inimigo, entre aspas, nós não temos inimigo, mas aqueles que nos vê assim como inimigo, eles nunca terão a chance de nos trair, porque nós não vamos confiar nada a eles. Mas é pessoas que você confia, que você se dedica, que infelizmente são dessas pessoas que muitas das vezes virão as maiores decepções da sua vida. Mas não deixe que nada disso impeça o seu coração de ser um coração abençoador, porque a recompensa vem de Deus. Eu sei que tem hora, né, que dá vontade de chutar o balde, como a gente fala. Tem horas que Deus permite você fazer coisas que nem era para você fazer. Posso dar mais um exemplo? Eu não queria alongar muito esse vídeo, mas é como se você estivesse num culto e alguém estivesse pregando, tá bom? Certa vez, aqui perto da minha casa, tinha uma senhorinha. E ela já morreu. Pelo menos eu nunca mais ouvi ela na rua. E essa senhorinha, ela gostava de viajar. E a gente sabe que os idosos, viajar de ônibus, né? Os idosos têm passagem gratuita. Só que da minha casa, na rodoviária Novo Rio, de ônibus é uma hora e pouco de ônibus. Então, para marcar essa passagem, tinha que ir lá no guichê da empresa, lá na rodoviária Novo Rio. E certa vez ela me pediu para ir lá. Eu, sim, senhora. Ela me deu o dinheiro da passagem, que eu não tinha, para me ir para voltar. E eu ia lá para ela. Eu fui uma vez, aí passei aí com frequência. Sempre que ela precisava viajar, a família dela dizia assim, pede o pastor que ele vai lá para você. Porque ela pediu os netos, filhos, ninguém queria ir. Ah, pede o pastor. Pede o pastor, ele vai lá para você. Era assim que eles diziam para ela. Só que ela recebia acho que 4 mil de pensão. Eles comiam a pensão dela toda. Tem uma padaria bem próximo da minha casa, que o dono da padaria vendia fiado para ela pagar depois. Eu estava na padaria um dia, ninguém me contou. Quando ela chegou para pedir alguma coisa a ele, o dono falou assim para ela. Não falou alto, mas por eu estar perto dela, eu escutei. Dona fulana, não vou falar o nome dela aqui, eu não posso mais vender para a senhora já está devendo R$ 900. Quando a senhora pagar, o crédito da senhora está liberado novamente. E ela sempre pagava direitinho. Mas R$ 900 numa padaria, imagina isso. Porque os netos, ela me contava, os netos pediam leite em pó, pedia isso, pedia... Ela tinha conta na farmácia para comprar fralda para os netos, para os bisnetos, né? Na verdade, os filhos dos netos. Mas na hora de um favorzinho, ninguém queria fazer um favorzinho para ela. Aí pede o pastor. Por que eu fazia? Eu podia dizer, não é minha obrigação, ela tem família, mas era minha obrigação como cristão. Fazer o bem a todos, amar a todos. Então, mesmo sabendo que a família podia fazer e não fazia, eu não deixei de fazer, porque a recompensa vem do Senhor. Então, que Deus te abençoe, seja um coração abençoador, porque a recompensa vem de Deus.